O universo do agro é amplo. Existem vários desafios, mas também muitas oportunidades. E para quem quer crescer, a capacitação é essencial. E é para isso que o Senar existe. É uma instituição voltada para cursos gratuitos, assistência técnica e educação profissional para pecuaristas, trabalhadores rurais, produtores. E hoje eu vou falar aqui com o Lucas Galvão, que é superintendente do Senar do Mato Grosso do Sul. Lucas, vamos direto ao ponto. Quantas pessoas ou propriedades são atingidas por ano pelo Senar? Bom, o Senar tem várias linhas de atuação no Mato Grosso do Sul e no Brasil como um todo. Mas nós atendemos em FPR, que é Formação Profissional Rural, onde os nossos profissionais, nossos instrutores, ensinam algum ofício ou alguma técnica diferente, como, por exemplo, manejo de pastagem, manutenção de máquinas agrícolas. Nessa vertente, no ano de 2025, a gente atendeu em torno de 45 mil pessoas. Nossa, bastante. Então, coisa. em todos os municípios do estado. Na promoção social, que é uma outra vertente, onde a gente trabalha questões de desenvolvimento da família mesmo, então produção de alimentos, gestão, a gente atendeu em torno de 10 a 15 mil pessoas. Né? Então, são 60 mil pessoas que são atingidas diretamente pelos cursos de FPR e PS do Senar. E nós temos a vertente da assistência técnica. Né? Em 2025, foram 10.600 propriedades que receberam os nossos profissionais lá, uma vez por mês, com orientação na área de gestão, com orientação na área de produção, né? Melhorando aí os rendimentos, a eficiência desse grupo de produtores, em 15 cadeias produtivas. E o Senar tem, nos últimos anos, entrado muito forte na área da saúde. Então, nós temos eventos no interior do estado, em praticamente todos os municípios, aos finais de semana, um mutirão, que a gente chama de saúde do homem e da mulher rural, onde a gente leva prevenção ao câncer de mama, câncer de próstata, dermatologistas, levamos uma série de aparatos de saúde para atender aquela comunidade. Então, são várias frentes que nós temos. Olhar para o produtor ali de uma forma integral, né, holística, né? Não só como pessoa que trabalha, mas como ser humano, né? Exatamente, porque para que todos nós, né, possamos ter uma qualidade no trabalho, a gente tem que estar olhando a saúde. E a gente, principalmente os homens, né, tem alguns preconceitos de buscar o médico, de fazer a prevenção. E quanto mais interiorizado está essa população, menos acesso ele tem à informação, a profissionais. Então, tem municípios que não têm à disposição, por exemplo, das mulheres, um ginecologista todos os dias, ou um urologista para os homens. Então, a gente leva esses profissionais médicos para atender essa comunidade rural. Nossa, que bacana, Lucas. E eu estava olhando o site, né? Eu dei uma olhadinha aqui que tem mais ou menos mais de 50 cursos, você me corrige se for isso mesmo, gratuitos, né? EAD. E a gente vai mostrar aqui também para o pessoal dar uma olhadinha. E existem várias áreas, né? A produção animal, produção vegetal, aí eu olhei aqui campo sustentável, gestão de agronegócio. Eu achei muito interessante esse do campo sustentável. Curso de compostagem e biodigestores no manejo agrícola. São vários, né? Assim, bem interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho de todos esses cursos que a gente está vendo aí, algo que você lembra que trouxe, assim, uma mudança para alguma propriedade ou para alguma pessoa que tem algum depoimento, algo impactante que trouxe alguma transformação, que foi um marco, assim, na vida dela, esses cursos do Senar? Nós temos várias histórias, Carolina. Inclusive, a gente tem um quadro, né, dentro das nossas redes sociais e da nossa estratégia de comunicação, que é o Senar Transformando Vidas. Porque a gente acredita que através de um curso, de um novo conhecimento, de uma nova técnica, as pessoas podem, de fato, mudar as suas vidas. Né? Nós temos esses cursos na plataforma online. Né? Após a pandemia, a gente teve que se reinventar e ofertar esse tipo de cursos para as pessoas. E hoje, quem consome muito esses produtos virtuais são pessoas da cidade que veem no campo uma oportunidade de transformar suas vidas. Né? Então, a gente tem muitos exemplos de pessoas que não têm vínculo com o meio rural e que viram no meio rural uma oportunidade de crescimento profissional, de se fazer como profissional, enfim, ter um sucesso familiar. Às vezes até uma mudança de profissão, né? Muito. A gente tem exemplos de profissionais da área de segurança, por exemplo, guardas, vigilantes, frentistas de posto, atendentes de loja, que viram no agro uma oportunidade e hoje estão fazendo carreira bastante
promissora. Mas tem casos que eu gosto de trazer bastante, que são de mulheres, né? Nós estamos aí no mês das mulheres, né? Então acho que é importante isso. Nós temos vários cursos na promoção social que trabalham o empreendedorismo, né? Então a mulher, muitas vezes, lá no meio rural, não tem um ofício. Ela está acompanhando o marido, muitas vezes, que trabalha numa fazenda, que trabalha numa indústria, numa fábrica, mas ela sabe cozinhar bem, sabe fazer artesanato, mas não tem aquele profissionalismo, vamos chamar assim. E o Senar tem cursos nessa área que ajudam essa pessoa a aprender de forma profissional, produzir bolos, embutidos, compotas. Nossa, e tem várias pessoas que nos relatam que, a partir disso, empreendeu, até nas fazendas. Começou a vender o bolo para a fazenda vizinha ou para o assentamento rural. E hoje até é a principal renda da família. Nossa. Deixou de ser a renda do marido, a principal renda, e a renda da esposa hoje é a principal renda. Então isso a gente fica muito orgulhoso, porque realmente a capacitação, o conhecimento transforma a vida das pessoas. Nossa, interessante mesmo. É bonito, né? Tudo isso é muito inspirador, né? O Senar, eu acho que ele transforma vidas, não só traz capacitação, não é uma coisa muito profissional só, né? Sem dúvida. E aí, Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as áreas de atuação do Senar, né? Tem cursos gratuitos à distância, tem assistência técnica de gestão ali na propriedade, né? Tem alguns programas, inclusive voltado para crianças e para jovens, né? Fala um pouquinho pra gente. Então, eu comecei falando um pouco de forma ampla, né, essas vertentes que o Senar atua, e acabei dando ênfase mais nos cursos de formação profissional e promoção social. Mas no lado da assistência técnica, o nosso foco é de fato o produtor rural, né? Então, a assistência técnica e extensão rural no Brasil, ela foi perdendo um pouco o seu protagonismo junto aos produtores. É uma questão histórica aí, questão de política pública, posicionamento. E o Senar viu uma oportunidade, de fato, de levar o conhecimento ao produtor através de uma assistência técnica continuada. Né? Então, o produtor, 100% dos produtores do estado de Mato Grosso do Sul, em várias cadeias produtivas, quiserem receber uma assistência técnica gratuita, lembrando que todas as ações do Senar são gratuitas, porque o produtor rural ele paga, quando ele comercializa, esse recurso para o Senar. Então, a gente devolve para a sociedade, devolve para o produtor rural de forma gratuita. Então, ele pode ter um profissional, engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista, uma vez por mês na propriedade, durante 2 anos, ajudando aquela família de produtor rural a desenvolver sua atividade econômica. Então, a gente entra nas questões de gestão, ajudando o produtor. Muitas vezes, os produtores têm até alguns produtores analfabetos que não têm conhecimento ou não sabem fazer as anotações. O nosso profissional ajuda ele a anotar despesas, receitas, fazer o planejamento do que vai ser feito naquela safra, naquele ciclo produtivo. E aí a gente acompanha a implementação dessas sugestões ou recomendações dos nossos profissionais. E a gente vê aí saltos de produtividades muito satisfatórios. Produtores que, em especial os pequenos produtores, os assentados, que não conseguiam sustentar a sua família somente com a produção. Ele tinha o sítio, ele tinha aquela área lá, aquela gleba, mas precisava complementar a renda trabalhando na cidade ou fazendo algumas diárias em outras propriedades. Quando você chega com assistência técnica, organiza a produção para ele e dá uma condição de ele aumentar a produtividade e reduzir custo, ele passa a focar naquela atividade. Então, nós temos várias famílias que começaram a viver exclusivamente da propriedade. Nossa. Às vezes um filho tinha saído da propriedade, voltou para ajudar o pai, ajudar a mãe. Então, assim, é muito gratificante e transformador. Nossa, que bonitas histórias mesmo. Tem o canal, né, no YouTube, para que as pessoas possam acessar histórias, né? Tem. Chama Transformando Vidas, no canal do YouTube, @Sistema FamaSul. A gente tem, nas redes sociais em geral, tem esse quadro aí do Transformando Vidas, que conta parte dessas histórias que eu contei para você aqui, Carolina. Legal. E para quem está nos assistindo e quer saber como acessar os cursos gratuitos, qual é a forma mais rápida para acessar o Senar? Tanto os cursos, né, gratuitos quanto assistência técnica para quem já é da área. Eu acho que o caminho mais curto é o nosso site, né? senarms.org.br. Vão ter lá todos os cursos que nós temos a oferecer, seja os cursos presenciais, os cursos EAD, as assistências técnicas.
E o nosso parceiro principal, que ajuda a gente na captação desse aluno, desse produtor, é o Sindicato Rural Patronal no município. Então, para quem está nos assistindo, que está no município aqui do Mato Grosso do Sul, busque o Sindicato Rural do seu município e se candidate lá às vagas dos cursos que a gente tem. E assim que tiver uma oportunidade, você vai ser acionado. Então, redes sociais, site, também o Sindicato Rural Patronal do município. Lucas, existe algum curso assim que é o mais procurado assim pelos trabalhadores rurais? Tem. Por muito tempo, os cursos na área de informática foram os mais procurados. A gente tem introdução à informática, né? Para o meio rural, nos últimos anos, se informatizou muito, as pessoas hoje usam muito isso. Então, as pessoas de mais idade tinham dificuldade de acessar o computador. Então, a gente tem um curso de informática que foi muito tempo o campeão de demandas. Mas hoje, o curso de operador de drones é um curso que tem tido muita procura, né? Então, existe aí a curiosidade, né? Porque é algo inovador. As pessoas querem pilotar drone, querem aprender a usar o drone. Abre aí pra gente, Jonathan. Vai abrindo aí para mostrar. Tá em qual campo, você lembra? Tá no outro site. Esse aí é o site só do EAD, se você voltar... Ah, tá. E aí, isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, tem os EAD, mas tem também cursos presenciais? Esse é presencial. Esse é presencial. O drone é presencial, por exemplo. Então, a maioria dos cursos nossos, mais de 200 títulos de cursos são presenciais. Aí nós temos uma vertente que aí sim são os cursos em EAD, que aí tem 50 cursos aí aproximadamente. Mas o do drone, além de curiosidade, hoje tem uma utilização muito forte na agricultura e na pecuária. Então, tem pessoas migrando para trabalhar na agricultura e na pecuária com o uso de drones. E você ganha eficiência produtiva, redução de custos, diminuição do uso de defensivo agrícola. Então, é um ramo que tem gerado muita curiosidade e as pessoas têm buscado. Tem aí um pouco do online e aí depois tem presencial, no site, no senarms.org.br, vão ter os cursos presenciais também lá. Legal. Lucas, queria que você falasse um pouquinho do programa para crianças, que é o Agrinho, e também para jovens, até mesmo para entender como é que vocês atuam impulsionando jovens a se manter na sucessão familiar, né, dentro do agronegócio. O Agrinho, e o nosso presidente Marcelo Bertoni gosta de falar bastante, porque ele tem um carinho especial por esse programa, que é o maior programa de responsabilidade social do sistema farmacêutico, é o Agrinho. Né? Então, a gente trabalha questões de sociais, ambientais, ética, vários conceitos e temas transversais à educação básica do 1º ao 9º ano, das escolas públicas e também das escolas particulares de todos os municípios do estado. A gente trabalha de uma forma lúdica, levando cartilhas, recortes, joguinhos, para que os professores trabalhem com os alunos essas questões. Por exemplo, de pertencimento, que o agro, aqui no Mato Grosso do Sul, é um setor importante e relevante para a economia, para a sociedade, e que muitas vezes ele tem retóricas sendo faladas sobre o agro que não são a realidade. Né? Então, a gente trabalha esses conceitos de cidadania, de meio ambiente, a história do Mato Grosso do Sul contada pelo agro. E aí nós, no último ano, em 2025, a gente atendeu mais de 200 mil alunos das escolas, em 613 propriedades, 613 escolas públicas do estado. Né? Há um engajamento dos professores, há um engajamento dos alunos, dos secretários municipais de educação, e a gente tem como estímulo uma premiação e um concurso. Né? Então, para as melhores redações, tem uma dinâmica que é podcast, então as crianças montam um podcast para falar de algum assunto do agro, e os melhores trabalhos, que são julgados aí por uma comissão julgadora de universidades, de outras entidades educacionais, eles vêm a Campo Grande para receber a premiação. Então, são telefones, são computadores, e tem muitas histórias. A gente tem uma história de uma menina que era de uma aldeia, de um município, e nunca tinha saído daquele ambiente. Sim. Então, ela vem para Campo Grande, ela vai no shopping, ela tem um choque de realidade, e ela vê que através da educação e do esforço dela, ela pode ganhar o mundo, vamos chamar assim, sabe? Sim. Então, é um projeto que a gente se identifica bastante.
E na área de jovens, a gente tem um programa chamado Jovem Sucessor Rural, que trabalha justamente o engajamento desse jovem nas atividades rurais. Então, assim, a sucessão é um problema das instituições, dos negócios, das atividades econômicas, de formar as pessoas para continuar aquele legado que o empreendedor que começou aquela atividade tem que deixar para alguém, né? Então, a gente trabalha conceitos de gestão, conceitos de empreendedorismo com os jovens que vão ser os futuros produtores rurais, ou mesmo trabalhadores rurais, ou vão suceder uma empresa comercial do agro, ou, enfim, trabalhar de alguma forma com o agro. Então, é um trabalho forte aí para trazer mais jovens que têm mais facilidade com esse mundo atual da agricultura 4.0, da digitalização, das questões mais atuais, para poder fazer com que o sucesso da agricultura e da pecuária até agora ele permaneça nos próximos ciclos de desenvolvimento do nosso país. Legal. Lucas, vamos falar um pouquinho da transformação pessoal que você teve dentro da profissão. Você comentou que está há 20 anos, né, dentro do sistema FamaSul, né, e o Senar integra, né, o sistema FamaSul. E você, como profissional, com certeza trouxe muita bagagem, legado para a vida pessoal como ser humano, né? O que você destaca que te transformou dentro da profissão como pessoa? Para mim, o sistema FamaSul foi uma escola, né? Algumas faculdades que eu fiz durante esses meus 20 anos que eu estou na instituição. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, né? Sou terceira geração de produtor rural, sou produtor rural também, mas ao me formar, eu estava, como vários dos recém-formados, ainda sem saber qual rumo tomar na profissão, né? E vi uma oportunidade, porque eu já tinha contato com o sindicato rural do meu município, que é Bataguaçu, interior de Mato Grosso do Sul, e vim a Campo Grande e tinha uma oportunidade na FamaSul, na época, de trabalhar na unidade técnica. Então eu comecei a minha carreira nessa área. Sim. E lá tinha uma necessidade de trabalhar políticas públicas para o agro, que é um dos papéis que a FamaSul trabalha junto aos órgãos públicos, enfim. E a gente foi desafiado a desenvolver alguns trabalhos na parte de política agrícola, crédito rural, seguro rural. E aí eu fui estudar um pouco mais. Então eu tinha uma perspectiva de trabalhar com pecuária, que é a minha área da minha família de produção, e vi na área de gestão uma oportunidade de desenvolvimento profissional. E aí eu fiz 2 pós-graduação nessa área de gestão, de mercados agropecuários, e acabei aprofundando na área de gestão na minha carreira. E aí eu tive a oportunidade de, há 9 anos atrás aproximadamente, ser convidado pelo presidente nosso, Maurício Saito, na época, o presidente do sistema FamaSul, para assumir a superintendência do Senar. E aí estou lá já há, acho que 9 anos, se eu não estiver equivocado, à frente da instituição, né? Hoje o nosso presidente, Marcelo Bertoni, me reconduziu após a saída do ex-presidente Maurício. E lá, para mim, é muito gratificante, porque você consegue, e eu contei algumas histórias aqui, né? De fato, através do nosso conhecimento, através da gestão, transformar a vida das pessoas no meio rural. Então, hoje eu sou menos agrônomo e mais gestor. Sim. Que eu entendo que no Brasil hoje, no meio rural, é a área de conhecimento, a profissão que mais tem necessidade de profissionais, que é gestão. Gestão da propriedade rural, seja de pecuária, seja de agricultura, gestão dos negócios rurais. Você não me perguntou, mas se tiver alguém nos assistindo aqui que esteja nesse momento de vida, de definição, assim, invista na carreira de gestão, invista no conhecimento de gerir pessoas, gerir recursos, gerir projetos, que com certeza vai ter um campo muito vasto de oportunidade. E a gente tem contato com várias histórias, né, ou assistindo, né, acompanhando o canal e o site, mas eu queria que você me falasse ali de perto, né, que história mais te emocionou, né, você que está ali acompanhando, o que te trouxe, assim, para a sua vida pessoal, né, de contentamento de ver a história sendo transformadas. Me pegou de surpresa aqui, mas eu acho que a gente tem muita história. Eu vou tentar puxar uma aqui. E veio na minha cabeça uma história. A gente tem um projeto que trabalha o letramento, né? Então, a gente trabalha com pessoas
da terceira idade, que não tiveram oportunidade de ler e escrever, não sabem ler e escrever. E eu fui numa formatura, a primeira formatura desse projeto, desse programa, tinha uma formatura, tinha umas 10 pessoas ali, 60 a mais, todos os alunos. E no ato de formatura, a gente fez um dos formandos representar a turma e fazer um discurso, né? E uma senhora que foi escolhida para representar escreveu o discurso dela e foi ler. Então, assim, gente, e no discurso dela, ela relatou justamente isso, que ela se sentia muito orgulhosa, porque ela não sabia ler nada. E ela pôde comunicar com aquele público ali a satisfação dela através de um discurso que ela mesma escreveu. Então, assim, isso de fato foi muito impactante para mim, sabe? Gratificante, gratificante. Né? Então, a partir daquele momento, nós temos relatos desse programa, que é o Despertando, de a gente trabalhar, por exemplo, pessoas que queriam ler a Bíblia e ele não sabia, a senhorinha que também tinha alguém sempre para ler. Então, ela queria aprender a ler para poder ler a Bíblia, porque fazia 30, 40 anos que alguém tinha que ler para ela. Então, assim, tem histórias fantásticas, mas essa desse discurso aí, para mim, foi bem marcante. Falando em Bíblia, o povo rural é um povo de fé, né? É. Como que você enxerga, assim, essa conexão das pessoas com Deus? O campo traz muito isso, né? Então, contato com a terra, com a natureza, né? O produtor rural, a produtora rural é o principal interessado por manter a natureza preservada, porque ele vive daquele ambiente, né? E por lei ele é obrigado também a manter. A lei ambiental no Brasil é das mais rigorosas, né, que nós temos no mundo. Então, o produtor é um ser de fé, porque ele coloca uma semente lá, né, no solo, que depende de chuva, se vai esfriar, se vai esquentar, e ele só vai ver o resultado do trabalho dele após 3, 4 meses, dependendo da cultura, né? Ou no momento do pecuarista fazer uma estação de monta ou fazer um planejamento de inseminação, ele tem que esperar que ele escolheu o bom material genético na vaca correta, que vai dar um animal com um potencial produtivo grande, para lá na frente ele colher os frutos daqui 2, 3 anos. Então, se ele não tiver fé, ele vai passar esse tempo todo sofrendo. Então, a fé é algo presente na vida dos produtores rurais, independente de qual religião, de qual crença, mas a fé é algo muito forte na vida dos produtores rurais. Vamos para um ping-pong agora? Vamos lá. Você até comentou aí de gestão. Qual que seria o curso do Senar que todo produtor ou pecuarista deveria fazer? Será que é esse de gestão ou tem outros? Tem outros, mas tem um curso básico que a gente chama, que é o NCR. Né, que o NCR trabalha realmente conceitos de gestão numa linguagem mais simples. Né, eu saber diferenciar o que é despesa e o que é receita, por mais óbvio que seja para quem já tem um conhecimento maior, mas para aquele produtor lá, ele não sabe. Então entender, isso aqui você classifica como receita, isso aqui como despesa. Na despesa, essa aqui são despesa fixa, que vão acontecer todos os meses. Essa despesa aqui, ela está relacionada à produção. Quanto mais você aumenta a produção, mais você vai consumir insumos, outros materiais ali. Até mesmo para que ele gere lucro mesmo. Exatamente, né? Porque para o empresário é uma eterna busca, uma eterna luta. Você aumentar a produtividade e reduzir custos. Esse é o desafio. Se eu não sei como é que eu faço para aumentar a produtividade, ou eu não conheço os meus custos, eu não consigo agir. Então, o NCR é NCR, anotem aí, gente. Isso. Uma habilidade indispensável no agro nos próximos anos. Gestão de pessoas. A gente tem como insumo, em qualquer atividade, o principal insumo são as pessoas. Né? Eu sei que é polêmico falar dessa forma, mas assim, você saber gerir pessoas, estimular pessoas, dar os desafios e orientar para onde aquela pessoa vai, é uma habilidade que vai fazer diferença nos negócios, seja no rural ou seja em outros negócios. Então, conhecer pessoas e gerir pessoas, para mim, é a principal habilidade. Legal. O futuro do agro no estado em uma frase. Realidade. Porque eu poderia falar aqui, eu sei que só foi uma frase, né? Uma palavra, na verdade, mas o Mato Grosso do Sul é a bola da vez no setor do agro e da agroindustrialização. Então, nós estamos vendo um estado que hoje é pleno emprego, um estado que tem uma das maiores rendas
de trabalhadores per capita, porque estão vindo agroindústrias que transformam a produção agrícola e tem aí exemplos grandes, setor da fruticultura, setor de silvicultura, né? A rota bioceânica que vai expandir muito as oportunidades do Mato Grosso do Sul. Então, de vez ser um estado do futuro, eu acho que é o estado da realidade, das oportunidades. Legal. E para finalizar, Lucas, queria que você falasse o que a profissão do Lucas deixa de legado para o Lucas ser humano. Tem que ser profunda essa análise, essa provocação. E é para ser de surpresa, porque daí ele não se prepara, é o que vem do coração mesmo. Não está na pauta, a assessoria não preparou na pauta, né? Mas eu acho que o grande legado que esses 20 anos de profissão, de formado, como engenheiro agrônomo, como gestor, me deixou é que você precisa motivar as pessoas. E você, através do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua dedicação, você pode inspirar pessoas, né? E eu tive, graças a Deus, a oportunidade de, no meu trabalho, inspirar muita gente que já não estão mais trabalhando diretamente comigo, ou trabalham ainda hoje comigo, e que falam, eu tomei aquela atitude, eu fui fazer um curso, eu mudei a minha carreira por conta de uma conversa que eu tive com você, ou por conta de um puxão de orelha que você me deu, ou de uma reunião que aconteceu. Então, para mim, né, se eu conseguir impactar uma pessoa, de certa forma, com a minha profissão, com a minha atividade, já foi um legado para mim muito importante. É óbvio que eu tenho muito tempo pela frente ainda, né? Se Deus quiser. Interessante, Lucas. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui. Acho que foi um bate-papo interessante. E para você que nos assiste aqui, deixe pra gente que assunto você quer ver aqui no Giro do Agro 360. Até a próxima. Tchau.